Todos, amém? Queria mais uma vez agradecer o convite dos irmãos. Uma alegria muito grande para nós estarmos aqui, fazendo parte da ceia do Senhor, lembrando daquele que morreu por nós, né? No partir do pão, cultuar com os irmãos, adorar o Senhor com os irmãos, compartilhar da palavra do Senhor. Eu costumo dizer que eu não digo que vou fazer o sermão, né? Não, vamos compartilhar aquilo que nós temos tentado aprender com o Senhor através da sua palavra. Compartilharmos uns com os outros, né? Obrigado pelo convite mais uma vez, irmão Donizete. Deus abençoe. É um prazer estar com os irmãos. Trago um abraço dos irmãos também lá do Joque, né? São Vicente. Alguns, inclusive, falam que eu sou filho do Adalto, né? Parecer um pouquinho com ele. Eu pareço mais com ele do que com meu pai biológico, né? Então, eu trago um abraço dos irmãos para vocês, amém? Não tem um tema, né? Um tema livre. E nas últimas semanas, nós estávamos estudando com os jovens sobre liberdade. Sobre a liberdade, né? O mundo ensina que muitas coisas sobre a liberdade, né? A palavra liberdade, ela é utilizada em várias áreas hoje em dia, né? Liberdade de expressão, né? Que muitos falam. Quando alguém, às vezes, no ambiente que você está, às vezes faz alguma coisa que você não gosta, ou até mesmo você faz alguma coisa que você não gosta, não te dê essa liberdade, né? Liberdade judicial também, né? Você vai responder em liberdade, né? É usado em várias áreas. Mas o que a Bíblia diz sobre a liberdade? O que diz a palavra do Senhor sobre essa liberdade? Porque o que acaba acontecendo muitas das vezes lemos o texto sem um contexto, né? Nós vamos abrir lá em Gálatas capítulo 5, vamos ver o que o Senhor diz na sua palavra sobre a liberdade, e nós acabamos de cantar, né? O penúltimo hino que o irmão cantou, reinar em mim, né? Sobre o meu andar, sobre o meu pensar, sobre o meu falar, né? Nós acabamos de cantar ao Senhor esse hino. Nós vamos abrir em Gálatas capítulo 5, nós vamos ler o versículo 1 primeiro, e depois o versículo 13 e o 14, tá? Gálatas 5, o versículo 1, o 13 e o 14. Obrigado, Varão. Da última vez o Doni falou o tempo, eu acabei estendendo aí, meu irmão. Foi uma... Vamos ler o versículo 1 de Gálatas 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Agora vamos lá para o verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós lemos aqui o texto sem o contexto, né? Então quando você lê esse texto aqui, somente esses textos que nós lemos aqui, sem ler todo o restante, né, do versículo 1 até o 14 inteiro, aí a gente tem que tomar esse cuidado, né, de pensar assim, opa, fui chamado para a liberdade. Cristo me chamou para ser livre. A Bíblia está dizendo aqui, a Bíblia diz que eu fui chamado para ser livre, fui chamado para a liberdade. Aí, às vezes a gente é pego em alguma falta, né? O irmão vai te exortar através da palavra, fala, não, mas a Bíblia fala que eu sou livre. Eu fui chamado para a liberdade. E qual foi essa liberdade que o Senhor nos chamou? Nós já ouvimos isso algumas vezes, né? Não, a Bíblia diz, assim mesmo, a Bíblia diz aqui que nós somos chamados para a liberdade. Nós somos livres. Aí leio esse texto e penso assim, olha, então, está escrito aqui que eu fui chamado para a liberdade, então eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. Então eu posso viver a vida do meu jeito. Então eu posso continuar com as minhas práticas que eu tinha antes de me batizar, de conhecer a Cristo. Então eu posso estar em os lugares que eu quiser estar. Então eu posso fazer o que eu bem entender da minha vida, porque eu sou livre. Deu satisfação para ninguém vai me encher o saco, ninguém vai me cobrar. Até porque, pelo menos lá onde eu congrego, não temos presbítero, né, ou pastor para ficar em cima, né, para, irmão, né, para te punir de alguma forma, né, como era antigamente onde nós congregávamos, né. Então eu sou livre, então ninguém mais, eu peço conta para ninguém, eu faço o que eu bem entender da minha vida,
e ponto final. Mas só que, se nós pegarmos os escravos, né, daquela época lá atrás, eles chamavam o seu patrão, né, de Senhor. Senhor. E quando nós estamos perante Deus, nós chamamos ele de quê também? Então nós temos um Senhor. Então nós não somos mais escravos do mundo, mas nos tornamos escravos de Cristo. Porque se eu chamo Deus de Senhor, Ele é o meu Senhor, então eu tenho um dono. E se eu entreguei minha vida para Cristo, no momento que eu me batizei e confessei Jesus Cristo como meu único, suficiente Salvador, isso quer dizer que eu entreguei a minha vida para Ele. Então a vida não é mais minha. E nós vamos entender o que quer dizer essa liberdade aqui. Um dos maiores problemas, né, das cartas do apóstolo Paulo, os principais temas das cartas do apóstolo Paulo, eram em relação aos falsos profetas. Vinham os judeus, se batizavam, né, se convertiam, mas ainda assim alguns queriam colocar práticas da lei. E nesse caso aqui, principalmente em Gálatas, Paulo vai ser um pouquinho ainda mais rígido com eles. Isso vai acontecer na maioria das cartas de Paulo. Nós estamos estudando Colossenses agora. Eles se infiltram no meio da igreja e começam a ensinar que a morte de Jesus não era o suficiente. Que só a morte de Cristo, você aceitar Cristo e se batizar, isso não está bom. Você tem que se considerar, você tem que ter as práticas da lei ainda. Essa era a briga do apóstolo Paulo aqui. E era isso que Paulo estava falando para a igreja em Gálatas. Olha, vocês não precisam mais fazer nenhum ritual. O que vocês receberam, o que vocês têm aí, o que vocês receberam de Cristo, né, isso que nós acabamos de fazer aqui na ceia, isso para vocês é o suficiente. A graça agora é sobre vocês. Agora vocês têm o Espírito sobre vocês. Não é mais necessário fazer nenhum tipo de ritual, não é mais necessário colocar nenhuma prática da lei. Então, quer dizer, às vezes é tirado do contexto. Às vezes a gente, se não tomar cuidado, né, pega um texto, tira do contexto e fala assim, eu sou livre, eu sou liberto. Mas não tem nada a ver com a liberdade que o mundo ensina. Você vê como é importante a gente ler todo o texto. A gente só leu aqui os textos principais, leu todo o contexto depois. Você vê o que Paulo está dizendo. Não é necessário mais nenhuma circuncisão. Vocês não são mais escravos da lei. Cristo vos libertou. Mas Cristo não vos libertou. Ele vai dizer aqui no verso 13, né? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Mas eu continuo tendo, mesmo estando em Cristo, um dono. Eu continuo tendo alguém que eu presto conta. Eu continuo tendo alguém a qual eu entreguei a minha vida e Ele manda em mim. Ele é o meu Senhor. Senão não precisaríamos entregar nossa vida para Cristo. Cristo nos libertou, nós vamos ver aqui nos textos mais para frente. Sim, Ele nos libertou de algumas coisas. Mas não é para entregarmos a nossa vida ou vivermos a nossa vida do jeito que nós queremos. Cristo nos libertou, mas não é para mim continuar escravo do pecado. Cristo me libertou, mas não é para mim continuar fazendo as coisas que eu fazia antes, porque o apóstolo Paulo mesmo vai dizer em uma das suas cartas, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, somos nova criatura em Cristo Jesus. O nosso irmão leu aqui no estudo, né, falando sobre a soberania de Deus, o Deus que nós servimos, né, foi 1 Coríntios 5, que nós lemos aqui. Então nós temos sim alguém a prestar conta. Eu não sou o dono da minha vida, né? Eu, William, hoje, eu tenho que tomar todo o cuidado possível para que eu não venha distorcer esse texto e achar que eu sou liberto. Eu fui liberto. E para quem tem o ar de liberdade, né, eu vou fazer o que eu quiser. Agora eu posso mudar na minha vida, eu posso... Há uma liberdade sim para nós. E o problema da liberdade é que fazemos tais coisas, é que a preocupação não é somente com a nossa vida espiritual. Estava conversando bastante com a minha esposa e com os jovens, né? Que depois que você se batiza, depois que você recebe o Espírito, aí você se torna uma nova criatura, aí já passa a acontecer algumas coisas, irmãos. Algumas pessoas começam a se distanciar de você, e nós também começamos a nos distanciar do mundo. Porque nos tornamos estrangeiros, né? Nos tornamos peregrinos, nos tornamos diferentes. Algumas pessoas acabam não convidando mais você para certos lugares. Algumas pessoas acabam não querendo mais você em certos lugares. E isso é comum porque acontecia também com Cristo. Mas o problema maior é quando nós não entendemos isso e achamos que temos liberdade e podemos estar em qualquer lugar. Nós acabamos de cantar aqui, como eu falei no início, né? O nosso irmão falou, reina sobre mim, né? Com o teu poder, reina sobre o meu andar, sobre o meu pensar, sobre o meu falar.
Será que Cristo ele tem reinado mesmo sobre a minha vida? Será que ainda tem ambiente? Será que ainda tem lugares que eu posso estar? E a gente olha para a Bíblia e fala assim, mas Jesus, ele entrava na casa dos fariseus, né? Jesus ele entrava na casa dos publicanos, ele sentava com eles, ele tinha refeição com eles, o apóstolo Paulo também fazia isso. Mas o único motivo de Jesus estar ali era mostrar que ele era o Filho de Deus. E ele fazia milagre, e ele curava, mas o mais importante para ele era mostrar que ele era o Filho de Deus, que ele era o que havia de vir, que ele era o Messias, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Nenhum motivo. Ele estava no casamento, ele estava numa festa, mas mesmo assim, estando numa festa, ele fez o quê? Milagre. E viram ali que ele era o Filho de Deus. Então, o que mais tem acontecido, né, é sermos, às vezes, acharmos, né, livres demais. Temos a liberdade, somos livres, então eu posso ir aonde eu quiser, eu posso estar onde eu quiser, eu posso frequentar o que eu quiser, fazer da minha vida o que eu quiser. Mas nós temos que lembrar que, principalmente quando nós estamos aqui, e quando nós oramos a Deus, nós chamamos Senhor. Se eu chamo alguém de Senhor, irmãos, é porque eu tenho um dono. Nós não somos mais escravos, nós somos libertos da lei, nós somos libertos de algumas coisas do mundo, mas continuamos sendo escravos de alguém. É do Deus Todo-Poderoso. É de um Deus que não prometeu para nós, como nosso irmão falou, o carro, o apartamento, a casa, mas sim o principal, a salvação. A salvação. E o pior de tudo, porque Paulo diz lá em Coríntios, quer comeis, quer bebeis, fazei tudo para a glória de Deus. O mais difícil dessa liberdade, o mais complicado, é a nossa vida espiritual, a consequência, mas principalmente os fracos na fé. Quando vem uma pessoa nova, né, para a igreja, ela se batiza, ela se converte, ela olha às vezes na atitude daquele que está lá mais tempo, ele está fazendo isso. Então se pode fazer, então é livre o negócio, né? Eu posso fazer também. E eu vou além, né? Ainda tem aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que estão no nosso convívio, que trabalham com a gente, que moram com a gente, né? Que fazem parte da nossa família. Aí vão olhar para nós e falar assim, poxa, mas o William se converteu, ele está na igreja, né? Ele está com Cristo, mas ele continua fazendo a mesma coisa que ele fazia, então eu vou ficar por aqui mesmo. A liberdade às vezes nos faz tomar decisões, fazer coisas que vão prejudicar quem já está no corpo, os fracos na fé, e aqueles que ainda nem chegaram. Porque a gente não está deixando Cristo reinar em nós. Nós ainda, parece que é mais difícil, né, principalmente quem vem em denominação, não ter alguém para te ajudar ali, ou te cobrar de alguma coisa, né? Você fala assim, eu estou livre, agora o pastor nenhum vai me colocar para fazer nada, agora parece que ficou mais fácil as coisas, né? A gente conversa bastante sobre isso, né? Parece que está mais tranquilo as coisas, ninguém vai nem ligar se eu não vier hoje, se eu faltar no domingo, se eu não participar de nada, os irmãos vão me cobrar de nada, não vão falar nada. Mas nós esquecemos de uma coisa, que nós chamamos alguém de Senhor. Nós prestamos conta para o Deus Todo-Poderoso e Ele vê o que o irmão não vê. Ele está onde os irmãos, vocês, onde eu posso ser aqui um cristão, mas saindo daqui, vocês não vão ver quem é o William fora daqui, mas Deus ele vai ver. Ele vai saber onde eu estou, Ele vai saber o que eu estou fazendo, Ele vai saber o que eu estou falando, Ele vai saber das minhas atitudes. É mais difícil prestarmos contas ao homem ou a Deus? Eu acho que para Deus, né? Então Paulo, nesse contexto de Gálatas, ele está explicando, ele está deixando bem claro, e nas outras cartas também, que essa liberdade, ela tem um motivo. Ela não praticar mais as coisas da lei. Ela deixar as coisas da lei, os rituais, né? O que nós aprendemos onde estamos aqui, o dízimo, né? A ceia, o primeiro dia da semana, as coisas que nós aprendemos, não praticar mais as coisas da lei, mas sim o que Cristo ensinou. Essa era a maior dificuldade da igreja no primeiro século, né? Só os profetas. Mas então nós fazemos uma pergunta da Bíblia, né, para o Senhor nessa manhã. Então, do que o Senhor nos libertou? Que liberdade é essa que o Senhor nos deu? Do que o Senhor nos libertou? Do que Cristo nos libertou através da sua morte na cruz? Eu queria convidar os irmãos a abrir lá em Romanos. Romanos capítulo 6, do 6 ao 7.
Romanos capítulo 6, do 6 ao 7. Quem puder ler, por favor? Sabendo isto, o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. A primeira liberdade que Cristo nos libertou foi do pecado. A morte de Cristo ela trouxe para nós uma liberdade, sim, mas do pecado. E às vezes nós vemos um texto, isolado, nós achamos que é para continuar no pecado, continuar a fazer coisas que o mundo faz, continuar igual o mundo vive. Mas é o contrário, Cristo nos libertou do pecado. Nós somos libertos do pecado. O pecado, nós vamos pecar sim, mas o pecado na vida do cristão tem que ser um acidente. Tem que ser uma ocasião, tem que ser algo, não algo planejado, ou já se justificar, na própria palavra. Não, Cristo falou que eu sou livre aqui, então eu vou pecar à vontade, fazer o que eu quiser, porque Ele vai me perdoar mesmo. Ele vai perdoar. Ele vai perdoar, mas o pecado em nossas vidas, mas Ele vai também falar sobre o arrependimento. E o pecado para nós, ele tem que ser um acidente. E Paulo vai falar aí em Romanos que nós morremos, a velha criatura morreu, nasceu uma nova. Então as coisas que nós fazíamos antes, passamos a não fazer mais. Então, como nós dissemos aqui, nós temos um Senhor, nós servimos a um Senhor, e esse Senhor que nós servimos, Ele é um Deus que não nos divide, não divide a glória dEle com ninguém. E mesmo libertos do pecado, a gente quer continuar ainda com as práticas do pecado, porque a gente acha que é livre demais, Essa liberdade que Cristo nos trouxe, nos deu, a primeira, foi do pecado, para que nós fôssemos libertos do pecado. Nos arrancou, do mundo, nos tirou do pecado, nos arrancou de lá. Mas muitas das vezes, por se achar libertos, como diz a palavra em Gálatas, o texto, a gente quer continuar no mundo. A gente quer continuar praticando coisas que o Senhor não se agrada. Nós queremos, às vezes, continuar indo para lugares onde o Senhor não iria. Nós continuamos querendo ter atitudes. Só estou ali, Estou ali só, não tem nada demais. Tem alguma coisa demais, irmãos. Tem muita coisa demais. Porque nosso irmão leu aqui em Coríntios, a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo aqui agora. Nós representamos Cristo Jesus aqui agora, porque Ele não vai vir mais. Quando Ele vier, é para buscar a igreja. Quem permaneceu fomos nós. Os apóstolos morreram, fizeram a sua parte, sofreram por amor de Cristo. Agora quem vai pregar essa palavra? Agora quem vai mostrar esse Jesus? Quem vai mostrar o caminho, a verdade e a vida? Somos nós. Através das nossas palavras, da palavra e das nossas ações. Mas eu estou lá, eu estou indo lá, mas é para ver se eu ganho alguém lá para Cristo lá, Será que tem lugares que a gente frequenta que Jesus ele está lá? Ele iria para esses lugares? A gente comenta muito com jovens, várias perguntas eles fazem. Mas a Bíblia não fala, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, diretamente não fala. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar assim, tudo lhe é lícito. Tudo lhe é lícito, mas tem coisa que não convém para o cristão. Mas a Bíblia não fala diretamente, São vários temas, Eles perguntam sobre tatuagem, sobre músicas do mundo, seculares, o show mundano. Eles falam sobre várias perguntas, A gente vai buscando na própria palavra e vendo assim, tem lugares, você parar para pensar e falar, será que Jesus estaria aqui comigo nesse lugar? Será que Jesus ia perder o tempo dele fazendo isso? E o principal de tudo, Eu não sou mais homem da minha vida. Ele manda em mim. Porque ele diz assim que ele é o nosso pastor. Às vezes nós achamos assim que não temos o presbítero, físico. Nós temos um pastor. E a Bíblia diz que esse pastor deu a vida por você. Deu a vida por mim. Então, nós temos que tomar cuidado. Aí vem o que o apóstolo Paulo fala, quer comer, quer beber, façam isso para a glória de Deus. O tema lá era que eles não queriam que o judeu não comia carne, Carne impura, falava carne de porco era carne impura, Isso gerava um debate, uma polêmica. Então, se vai trazer escândalo, irmão, não faça. Se as nossas atitudes, eu me acho às vezes liberto para fazer algumas coisas, porque ninguém manda na minha vida, Eu penso assim. Então eu posso fazer o que eu quiser e
né? Mas tem alguém olhando para nós. Os que não são convertidos e às vezes os próprios irmãos de dentro da casa, né? Já pensou hoje vocês me verem aqui trazendo a mensagem, né, com os irmãos cultuando, e amanhã me vem, né, fazendo coisas erradas aí fora e o mundo é pequeno demais, né? Acontece mesmo. Tem uma história, minha esposa estava contando uma história para mim essa semana, ela faz unha, né? Ela falou que estava conversando com uma moça, que ela estava com um problema com o marido estava muito enfermo, descobriu que estava com câncer em fase terminal. Daí foi um líder, né? Pastor, né? Foi orar na casa dela, né, pelo marido dela. E quando ele foi lá, o filho dessa moça, ele ficava observando ele. E ele fechou a cara, né? Ele ficou fechado assim, ele não compactuava com nada, como se não estivesse concordando com nada daquilo, né? Ele começou a ficar sério e ela observando o filho. Daí, depois que eles foram embora, ela foi falar para o filho: por que você estava assim? Por que você rejeitou, né, essa oração? Por que você não compartilhou disso? Por que você não fez parte daquilo? O que aconteceu? Aí ele falou para a mãe, ele falou assim: mãe, porque esse cara aí, que ele falou que era pastor, eu vi ele numa casa de prostituição. Aí de repente o irmão vai falar: pô, mas você estava lá? Não, mas vida é minha, eu sou livre. O mundo é pequeno, né? E não é nada, ele viu, mas e os olhos do Senhor? E os olhos do Senhor? Então nós temos que tomar muito cuidado com a liberdade que nós temos hoje, de não voltarmos para a Babilônia, né? Porque o Senhor nos tirou de lá, tirou o povo de lá, mas muitos queriam ainda voltar e viver na Babilônia, né? Então não tem como. A Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores. Não tem como nós ficarmos em cima do muro servindo Jesus. A segunda coisa que o Senhor nos libertou, primeiro, o pecado. Lá em Romanos 8:1, quem pode ler, por favor, Romanos 8:1? Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo nos libertou, né? Essa liberdade que ele fala nos libertou da condenação eterna. Porque através de Cristo nós temos salvação. E não somos mais condenados, né, ao inferno, né? Então nós temos a liberdade do pecado e nós somos libertos da condenação eterna. Em Gálatas 5:1, outra liberdade, né, que Cristo nos trouxe foi nos libertou da escravidão da lei. Então quando a Bíblia diz assim, nós somos libertos, né? Hoje nós somos libertos. Cristo chamou para a liberdade, libertou do pecado, libertou da condenação eterna e nos libertou da escravidão da lei. E como é que nós temos aproveitado a nossa liberdade em Cristo Jesus? Como é que nós temos aproveitado essa liberdade que nós temos hoje em Cristo Jesus? Por que nós somos libertos então? Nós já entendemos, né, o texto de Gálatas, qual é a liberdade que o Senhor nos chamou: do pecado, da condenação e da escravidão da lei. Fui liberto do mundo, né? Fui liberto do pecado, fui liberto das coisas desse mundo. E hoje nós somos livres, irmãos, não para aproveitarmos a nossa vida, né? Não para andarmos como quisermos, não para fazermos o que bem entendermos, mas nós somos livres para estarmos aqui adorando o Senhor com as portas abertas. Nós somos livres para andar com uma Bíblia embaixo do braço, porque ninguém vai te atingir com uma pedra ou vai te prender por isso. Nós somos livres para poder pregar o Jesus lá fora, quando as pessoas não conhecem ainda. Nós somos libertos para poder levar o nome do Senhor Jesus, porque Paulo disse que nós carregamos as marcas de Cristo lá fora. Essa liberdade nós temos que aproveitar. A liberdade de poder falar do nome do Senhor. A liberdade das pessoas verem em nós o Cristo Jesus, ver a imagem de Cristo Jesus em nossas vidas. A liberdade de as pessoas olharem para nós e ver a Bíblia do Senhor aonde ela estiver, onde nós estivermos. A liberdade de proclamarmos o nome de Cristo. E aqui no Brasil nós temos muita liberdade, né? Que nós possamos usar essa liberdade que nós temos para glorificarmos o nome do Senhor. Porque quando Paulo fala assim, ó, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Quando eu canto ao Senhor reinar em mim, sobre o meu pensar, sobre o meu falar, é Cristo reinar sobre você, é Cristo ser o seu falar, é Cristo ser a sua atitude, é Cristo ser o seu comportamento, é Cristo ser
em você em todo tempo, em qualquer lugar, em qualquer hora, para que assim o nome do Senhor ele seja levado aonde quer que nós venhamos estar. Não usemos a liberdade que nós temos para fazer o que nós queremos, irmãos, porque se nós soubéssemos o dia da vinda de Cristo, né, mas nós não sabemos. A Bíblia diz que tinham 10 moças, né, 10 virgens, enquanto 5 saíram, né, ficaram 5, as 5 prudentes guardaram, né, o azeite, as lamparinas estavam acesas, as 5 que não se prepararam, quando Cristo volta, cadê? Vocês não vão entrar. Não dá para nós sabermos o dia da volta de Cristo. Não dá para nós sabermos o dia que Cristo vai buscar a sua igreja. Não dá para saber o dia do nosso encontro com Jesus. E quando isso acontecer, nós estejamos preparados e estejamos no campo, porque ele disse que os campos são muitos, né? Tem muito campo, mas os ceifeiros são poucos, né? E nós possamos usar a nossa liberdade, a liberdade que nós temos em Cristo Jesus hoje, para fazer totalmente a sua vontade. É triste quando você vê, né? Trabalhar com jovem é difícil pra caramba, né? A irmã ali trabalha com jovem, não é fácil. Eles questionam muita coisa e o problema é assim, quando eles questionam algo, e por que o fulano de tal faz isso? Por que fulano de tal, eu vi lá, por que eles fazem isso? Por que eles estão lá? Por que eles fazem também? É a primeira coisa que eles vão questionar. Olha, eu não sei te dizer porque cada um faz, né? Mas, nessa ocasião, a gente aconselha a olhar para aquele que foi perfeito. Aquele que veio na terra como homem. E olha que ele sofreu, viu? Ele foi humilhado, ele abriu mão de sua glória, ele apanhou. Ele foi zombado de todas as formas, humilhado fisicamente, espiritualmente, moralmente. Jesus foi humilhado de todas as formas, mas permaneceu fiel ao Pai. E hoje está à destra do Pai, cumpriu com o seu papel aqui na terra. Que os nossos olhos estejam em Cristo. Né? É o que a gente tenta falar, mas é difícil lidar com isso, né? Ah, mas fulano lá faz, lá ele estava lá, eu vi ele lá, eu vi ele fazendo. E o pior, irmãos, é que hoje tem rede social, né? Não é que tem que pecar escondido, né? Não é isso, pecado é pecado, mas às vezes a pessoa ela faz e ela expõe, aí acaba tendo uma série de consequências. E Paulo vai falar algo sobre isso. Paulo ele vai falar sobre isso em Romanos, não precisa abrir, tá? Romanos 15:1, ele diz assim: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não nos buscar agradar. E às vezes nós queremos estar em lugares, fazer coisas, né, para nos agradar e esquecemos, né, do fraco na fé, do irmão que vai trazer escândalo, dos irmãos que vão desistir por causa disso, ou vão querer fazer igual a você também. Nós pensamos somente em nós, né? Quando Jesus, mais uma vez, né? Ah, mas Jesus entrava lá nos publicanos, sentava lá com eles, né? Mas ele sentava por um propósito. Quando ele saía de lá, alguma coisa ele deixava ali. Né? E ele fazia um milagre, ele curava alguém para que eles vissem quem era o Filho de Deus. Né? Mas às vezes nós fazemos para que a nossa carne, né, seja beneficiada, fazemos para nos agradar. E esquecemos que às vezes do nosso lado tem um irmão que está se esforçando para estar ali, está caminhando. E você às vezes é uma referência para ele e você nem sabe, né? Fala, tem que seguir Jesus, tem que seguir a mim. Não, a minha vida eu cuido eu fui chamado para a liberdade. Tira o texto do contexto e acaba matando o irmão na fé, né, o coleguinha. Paulo também diz, não precisa abrir lá em 1 Coríntios 8:9, ele diz assim, ainda mais forte: mas tenham cuidado para que a sua liberdade não se torne de modo algum um tropeço para os fracos. Vou repetir, mas tenham cuidado para que a sua liberdade não se torne de algum modo um tropeço para os fracos. Às vezes a liberdade que nós achamos que temos, né, de fazer o que bem entender da minha vida, eu vou prejudicar somente a mim. Mas eu esqueço que eu faço parte do corpo. Se um membro do corpo ele está doente, ele faz alguma coisa errada, vai afetar todo o corpo. Se um pedacinho do corpo tem alguma deficiência, vai afetar todo o corpo, porque nós temos parte do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça da igreja.
Ah, mas ali não tem o presbítero, mas tem o cabeça da igreja que é Cristo Jesus. Então, é por isso que Paulo fala, e Jesus ele diz também assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Nós temos que nos negar todos os dias, às vezes não por causa de nós mesmos, mas por causa dos irmãos, mas por causa daqueles que precisam ver Cristo em nossas vidas. Usemos a liberdade, irmãos, para poder fazer coisa boa, para poder falar de Jesus, para poder levar a palavra do Senhor, para poder levar o Evangelho, né, e dar continuidade ao que Cristo deixou para nós. É forte esse texto, né? Tenham cuidado para que a sua liberdade não se torne de modo algum um tropeço para os fracos. Ah, se o William está ali e está fazendo, imagina o jovem vendo, ah, eles estão com os jovens aqui, ele está fazendo, então eu posso fazer também. Aí começa, ou então eles param, né? Ah, a vida dele está dessa forma aí, continua da mesma forma, então não quero esse Cristo, não. A Bíblia diz que nós somos sal, né, e luz da terra. 1 Coríntios 9:19. Pois embora seja livre em relação a todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. O apóstolo Paulo diz. Nós somos libertos do pecado, nós somos libertos da lei, nós somos libertos da condenação para nos tornarmos escravos de um só Senhor, de um só Deus, do Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus que diz a Bíblia lá em João que nos amou tanto que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus que preparou morada para nós lá no céu. O Deus que nos prometeu a salvação e para aqueles que permanecerem firmes e fiéis até aquele dia, vai receber do Senhor a sua promessa. Então que nós possamos usar da nossa liberdade para as coisas boas, para as coisas espirituais, para as coisas que o Senhor se agrada, né? Cuidado com os ambientes, né, que nós andemos, cuidado com as coisas que nós temos buscado, cuidado com os nossos olhos aqui na terra, porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem, como o nosso irmão falou aqui no estudo, né? Nós não somos dessa vida, né? Nós não somos dessa terra, nós estamos aqui para um propósito, para que levemos o nome do Senhor Jesus, continuemos o trabalho dos apóstolos, continuemos como a igreja do primeiro século, crescendo, né? Levando a palavra do Senhor, e para que o nome do Senhor seja exaltado aqui nesse lugar. Que possamos usar dessa liberdade, para que possamos ter a oportunidade de entrar em alguns lares e levar o nome de Jesus para essas pessoas. Que possamos usar dessa liberdade para ajudar alguns colegas nossos que cresceram conosco, que estão morrendo aí fora, né, ouvindo falsas promessas, ouvindo falsos mestres e caindo, né, em contos de doutrinas humanas e sendo enganados pela própria palavra distorcida, né, que o Senhor deixou. Que possamos usar dessa liberdade para glorificarmos o nome do Senhor. Há ambiente, há lugares, né, que não é mais para nós. Há conversas, há assuntos, há coisas que não é mais para nós. E não é mais sobre nós, muitas das vezes, né? Tem alguém do seu lado ali que vai enxergar Jesus em você. Vai falar, poxa, ele mudou realmente, né? Teve uma vez que, para me encerrar, já passou o tempo, né, Doni? São uns meia hora já. Teve uma vez que encontrei um amigo de muito tempo, e daí ele disse, né, poxa, não falamos muito, né, mas ele viu a minha família, né, com outra vida, né, casou tão jovem, né, por que mudou a vida dessa forma, né? Cristo Jesus, não tem outra explicação, é Cristo, né, nas nossas vidas. Então, nós somos a Bíblia do Senhor, né, aí fora. Somos a palavra do Senhor ambulante, né? Mas o que tem travado muitas das vezes as pessoas de chegarem até Cristo, né? Às vezes, as nossas próprias atitudes. Eles têm que vir porque eles amam a Cristo e olhar para Cristo realmente, mas nós somos embaixadores, como foi lido aqui nessa manhã. Agora esse papel é nosso. Tem lugares que não é mais para nós, irmãos. Uma, porque não é para você mesmo, porque Cristo não estaria ali, e porque você não vai ser bem recebido mais lá. Você não é mais bem-vindo em alguns lugares, e tem alguns lugares que não é mais apropriado para nós também. Tomemos cuidado com a liberdade, porque nós ouvimos, né? Não, eu sou livre, né? A Bíblia diz que Cristo me chamou para a liberdade. Não foi essa liberdade que ele nos chamou, porque o contexto diz que ele nos libertou da lei, do pecado, da condenação. Mas livres hoje para servirmos a Cristo e escravos de Cristo, do nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, queremos nessa manhã te agradecer pela tua palavra.
Obrigado, meu Pai, por ter nos libertado, Senhor, do pecado, nos libertado dos rituais da lei, nos libertado também da condenação, Senhor. Hoje, nós somos sim livres dessas coisas, mas nos tornamos livres dessas coisas para nos tornarmos escravos do Senhor, Pai. Queremos, nessa manhã, orar ao Senhor, que é o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor nos ajude, Pai, a começarmos a tomar cuidado, meu Pai, com as nossas vidas e também com os nossos irmãos e as pessoas que estão ao nosso redor, Senhor. Há ambientes, há lugares que não é mais para nós, não há necessidade de nós estarmos mais lá, porque o Senhor, meu Pai, quando nós o aceitamos, o Senhor preencheu, meu Pai, nosso vazio. O Senhor, meu Pai, é o tamanho exato do nosso coração. Nós temos o Senhor, nós temos tudo, Pai. Nos ajuda a entendermos isso, nos ajuda, meu Pai, a nos tornarmos a palavra do Senhor para o mundo, nos ajuda, meu Pai, a sermos a luz que o mundo precisa enxergar, nos ajuda, meu Pai, a darmos continuidade ao que os apóstolos faziam, meu Pai. Não era fácil para o apóstolo Paulo abrir mão da sua vida, não foi fácil para Pedro, não foi fácil para os discípulos do Senhor estar ali matando o seu eu, morrendo para si mesmo e morrendo pelo Senhor, para que a tua palavra fosse pregada, Pai. Nos ajuda, meu Pai, a nos desprendermos das coisas desse mundo, porque são passageiros, Senhor, e aquilo que o Senhor tem para nós é eterno. Nos ajuda, meu Pai, a olharmos para a eternidade e até chegar ao grande dia do encontro com o Senhor, meu Pai, possamos fazer a diferença nessa terra, Senhor. Que as pessoas lá fora possam ver a tua igreja, possam ver a tua palavra, e nós possamos, meu Pai, tomar todo o cuidado possível para que não venhamos prejudicar uns mais fracos na fé e também, meu Pai, fechar as portas daquele que não está conseguindo enxergar esse Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja em nome de Jesus. Amém.